Bem, cá estamos. Malta a olhar para Portugal. Um país encantador, não é? Sol, mar e um problema um tanto ou quanto peculiar, não havia portugueses que chegassem, ou assim parecia. Durante anos, as cabeças pensadoras concordavam, apontando para gráficos que mostravam uma população a envelhecer, taxas de natalidade a cair a pique e o espectro iminente de, bem, quem é que ia pagar as reformas todas? É um bocado como uma festa onde está toda a gente a bazar e não chega ninguém novo. E alguém tem de pagar a conta dos camarões que sobraram. Portanto, a solução, pelos vistos, foi enviar mais uns convites. Bastantes mais, ao que parece. A ideia, apresentada de forma bastante razoável, era que os recém-chegados podiam ajudar a manter o barco demográfico à tona, talvez até a dar-lhe rumo. Os números, como se costuma dizer, não mentem, ou pelo menos contam uma história. No final do segundo semestre de 2024, o número oficial de imigrantes com os papéis em dia, coitados, já tinha ultrapassado a marca de 1,5 milhão. Estamos a falar de 1.546.521 almas, segundo o pessoal da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. E agarrem-se bem, porque as previsões sugeriam que este número podia mesmo roçar 1.600.000. Se essas previsões se confirmassem, significaria que sensivelmente 15% dos 10 milhões e 600.000 pessoas registadas como residentes em Portugal seriam de outro lado qualquer. É uma fatia bastante significativa do bolo demográfico, não concordam? Pensem nisto por um momento. Este número representa uma quadruplicação desde 2017. 4 vezes mais em apenas alguns anitos. É como decidir que a sopa precisa de mais um temperozinho e, sem querer, virar o saleiro todo lá para dentro. Ora, entre 2000 e 2020, a população portuguesa, na verdade, cresceu apenas um nadinha, menos de 40.000 pessoas. Mas aqui é que está o busilis. Sem a chegada de novos imigrantes durante essas 2 décadas, a população teria, alegadamente, diminuído em mais de 310.000 pessoas. Portanto, a imigração estava, em bom rigor, a tapar um buraco jeitoso no balde nacional, evitando que os números caíssem de forma demasiado dramática. Durante esse período anterior, muitos destes recém-chegados vinham de sítios como Angola, Brasil e até França. A taxa de fertilidade em Portugal pairava à volta de 1,4 filhos por mulher, o que, como qualquer matemático vos dirá, não chega bem para substituir a população existente. A idade média eram os maduros 45 anos. Portanto, o palco estava montado, as pressões demográficas eram evidentes e a estratégia de acolher imigrantes parecia, pelo menos no papel, uma resposta perfeitamente lógica a um desafio nacional inegável. A questão, como sempre, está na execução e nas consequências imprevistas de um plano tão grandioso. Gap 2 IES. Agora, vamos lá falar de quem é que andava a segurar a porta aberta. Pode ser? O Partido Socialista. Deus lhes perdoe as alminhas coletivistas. Adotou uma postura bastante entusiasta em relação à imigração durante o seu tempo ao leme. A sua lógica, frequentemente declarada com convicção, girava em torno daqueles objetivos demográficos e económicos que já mencionamos. Combater o envelhecimento da população era um refrão frequente, um objetivo nobre, se é que alguma vez houve algum. É como ver a nossa equipa de futebol preferida a ficar um bocado caduca e decidir que a melhor estratégia é contratar um plantel inteiro novo, na esperança que alguns deles marquem golos. A intenção, sem dúvida, era injetar vitalidade e vigor juvenil nas articulações rangentes da nação. Para alcançar isto, foi implementada uma série de políticas bastante complacentes. Pensem em vistos para todos, ou pelo menos era essa a sensação que dava por vezes. Houve também sucessivos processos extraordinários de regularização. Estes foram muitas vezes implementados, diriam os críticos,
sem os critérios mais rigorosos e objetivos que se esperariam para decisões tão importantes. A ideia, ao que parece, era facilitar a vinda das pessoas e, crucialmente, a sua permanência. Assim, milhares e milhares de pessoas conseguiram entrar e regularizar a sua situação. Imagina-se um carimbo muito ocupado, a fazer horas extraordinárias em alguma repartição do governo, garantindo que o fluxo se mantinha, enfim, fluido. A filosofia subjacente parecia ser de um acolhimento alargado, impulsionado pelas necessidades que se percepcionavam no país. Se a população estava a diminuir e a envelhecer, então trazer gente nova, especialmente em idade ativa, parecia uma solução óbvia. Estas políticas foram desenhadas para facilitar este afluxo, supostamente para preencher a falta de mão de obra, contribuir para a segurança social e, no geral, evitar que o motor da economia começasse a engasgar-se. É um bocado como reparar que o jardim está meio despido e decidir espalhar todos os pacotes de sementes que se encontram à espera de uma floração vibrante, em vez de selecionar cuidadosamente o que plantar e onde. Claro que o Partido Socialista também enfrentou críticas por esta abordagem. Alguns argumentavam que, embora os objetivos fossem compreensíveis, os métodos eram talvez um bocadinho demasiado deixa andar. A facilidade de entrada e regularização, embora talvez bem intencionada, podia levar a desafios imprevistos se não fosse gerida com cuidado meticuloso e visão de futuro. A ênfase parecia estar na quantidade, em aumentar os números, talvez com menos foco imediato nos complexos sistemas de apoio e infraestruturas necessários para integrar de forma suave um aumento tão rápido e significativo da população. Mas as portas foram abertas e as pessoas, como costumam fazer quando as portas estão abertas, vieram. Gap 2. Então os convites foram enviados, as portas escancaradas e as pessoas chegaram. O que é que aconteceu a seguir? Bem, como em qualquer grande ajuntamento, as coisas podem tornar-se um bocado complicadas. Uma das consequências mais infelizes, frequentemente destacada, foi a questão da exploração laboral. Muitos imigrantes, ansiosos por trabalhar e talvez desconhecendo os seus direitos ou as condições locais, viram-se em trabalhos precários. Estamos a falar de salários baixos, muitas horas de trabalho e, por vezes, francamente, condições que não passariam nem num barco de piratas, quanto mais num país europeu moderno. Isto, por sua vez, arriscava alimentar uma economia paralela, o que não é propriamente ideal para ninguém, exceto, talvez, para quem explora. Depois, há a pequena questão de onde é que toda esta gente ia viver. O mercado imobiliário em Portugal já andava um bocado apertado, um bocado como tentar arranjar lugar no metro em hora de ponta. O aumento súbito da população, compreensivelmente, colocou ainda mais pressão neste sistema já sobrecarregado. Encontrar casa a preços acessíveis tornou-se uma tarefa hercúlea para muitos, tanto para os recém-chegados como para os residentes de longa data. As rendas subiram, a disponibilidade diminuiu e o sonho de um sítio decente para chamar de lar ficou mais distante para cada vez mais gente. É um caso clássico da lei da oferta e da procura, em que a procura, de repente, levou com um foguete. E quanto aos serviços públicos? Hospitais, escolas, transportes públicos. Estes são os pilares de uma sociedade funcional, não são? Quando um número significativo de novos utentes aparece de repente, estes pilares podem começar a abanar um bocado se não tiverem sido reforçados previamente. Surgiram relatos de aumento dos tempos de espera, salas de aula sobrelotadas e transportes públicos com dificuldades em dar resposta. Isto não quer dizer que estes serviços tenham colapsado, mas a pressão era palpável, afetando tanto os imigrantes recém-chegados, que tentavam aceder a serviços essenciais, como a população já existente, que dependia deles diariamente. É como organizar uma festa surpresa
e perceber que só se comprou bolo para metade dos convidados. Finalmente, há as questões mais delicadas, mas não menos importantes, das tensões culturais e sociais. Quando um grande número de pessoas de origens diferentes chega de forma relativamente rápida e se não existirem políticas de integração eficazes e robustas, há o risco de as comunidades se fecharem em si. A concentração de comunidades imigrantes em certas zonas, por vezes devido à acessibilidade da habitação ou a redes já existentes, pode inadvertidamente levar a um sentimento de nós e eles. Isto não é inevitável, claro, mas a ausência de estratégias de integração proativas e bem financiadas pode certamente aumentar as hipóteses de atrito social e do que alguns chamam de guetização, o que não beneficia ninguém a longo prazo. Gap 2. Ora, quando as coisas começam a descambar um bocado, é natural que se olhe à volta e se pergunte: mas de quem foi esta ideia brilhante, afinal? O Partido Socialista, tendo sido o arquiteto das mais recentes políticas de portas abertas, viu-se no centro das críticas. A principal acusação não era necessariamente contra a imigração em si, mas contra a da mesma. Os críticos argumentavam que houve uma falha na implementação de políticas que garantissem um processo de imigração ordeiro, seguro e mutuamente benéfico, bom para os imigrantes, bom para Portugal. Uma coisa é convidar pessoas para casa, outra é garantir que há cadeiras para todos e que toda a gente conhece as regras da casa. Uma crítica particularmente acutilante foi que o Partido Socialista, talvez no seu zelo em parecer acolhedor ou em responder àquelas estatísticas demográficas, por vezes usou a questão da migração como arma de arremesso político. Qualquer voz que se levantasse preocupada com o ritmo ou a escala da imigração, ou com as potenciais pressões sociais, arriscava-se a ser rotulada, muitas vezes de forma bastante rápida, como xenófoba. Isto, argumentava-se, teve o infeliz efeito de abafar um debate genuíno e democrático sobre uma questão nacional complexa e importante. Se não se pode discutir um problema sem ser acusado de ser um monstro, torna-se um bocado difícil encontrar soluções sensatas, não é verdade? Os resultados das eleições recentes, com o partido Chega, que fez campanha com uma plataforma de imigração controlada, a ganhar uma tração significativa, cerca de 23% dos votos e 58 deputados em maio de 2025, sugerem que estas preocupações tiveram eco numa parte substancial do eleitorado. Os próprios socialistas acabaram empatados com o Chega em número de assentos parlamentares. Uma mensagem bastante contundente que levou à admissão do seu líder. Parece que o apetite do público por uma discussão mais matizada e talvez por uma abordagem mais controlada tinha crescido consideravelmente. As pessoas começaram a pedir um bocadinho mais de planeamento com a sua reengenharia demográfica. Em última análise, a situação sublinha uma necessidade clara de políticas de imigração mais equilibradas e responsáveis. Não se trata de fechar a porta à chave, nem de a deixar tão aberta que as dobradiças se partam. Trata-se de encontrar um equilíbrio sustentável, políticas que reconheçam os potenciais benefícios da imigração, ao mesmo tempo que abordam realisticamente as pressões que esta pode exercer sobre as infraestruturas sociais, a habitação e a coesão comunitária. Requer um planeamento cuidadoso, estratégias de integração robustas e uma conversa honesta e aberta que não fuja aos desafios. Caso contrário, andamos apenas aos tropeções de um extremo ao outro, e isso raramente acaba bem para alguém.